Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Hoje é manhã de quarta-feira, último dia de abril, dia 30 de abril de 2025. E Deus, Ele está me perturbando para passar essa mensagem. Então, vamos lá. Eu vou tentar me fazer compreensível para vocês. Só que essa mensagem é uma coisa que, se você não abrir o seu espírito para isso, você não vai compreender, ok? Ai, sinceramente, eu não queria gravar essa mensagem, mas eu sinto profunda emoção. Deus me deu o nome de um homem, e aí do nada vem o nome de uma pessoa, né? E aí eu fico assim, bom, eu acho que ele quer que eu ore por essa pessoa que eu conheço, né? E tudo isso no nível racional. E aí, Deus começa a falar umas coisas. Deus disse assim: essa pessoa, só a mãe dele ora por ele. É uma pessoa que se tornou detestável publicamente. Não é qualquer detestável. É uma pessoa que cometeu um crime muito grave, entendeu? Então, se não é qualquer coisa. Não é uma pessoa mal-humorada ou que tenha falado uma besteirinha, sabe? Na internet, ou tenha brigado com a família. Não é essas coisas, não. É uma coisa bem grave mesmo, sabe? Já reconhecido publicamente. É um ex-professor meu. E aí, um certo dia, eu descobri que ele era abusador, né? Abusador de menores. Eu acho que mudaram esse termo, né? Mas enfim. Na época que eu fiz aula com ele sempre me pareceu uma pessoa muito educada, muito perfeitinho, né? Na verdade, eu sabia que ele fazia caridade, sabe? Que ele fazia boas ações. E não sabia que essa caridade, que essas boas ações encobriam abusos, né? Enfim, e daí hoje de manhã, Deus já tinha trazido ele na minha mente outras vezes. Eu entendi que eu tinha que orar por ele e pronto, eu orava ali, depois eu esquecia. Só que essa manhã foi diferente. E Deus, ele vem para o nível racional, ele fala, e depois ele vai para o emocional. E ele torna tão profundo que ele começa a me incomodar, tipo, passa mensagem. Porque as pessoas precisam vir sobre isso. E o que eu estava falando com Deus é normal que a gente queira orar por pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente admira. Não por pessoas, entendeu? Os condenados, né? E aí, é por isso que essa mensagem é tão importante. E aí, depois que ele me deu o nome, ele me lembrou
da época que eu fiz aula e o que aconteceu depois. E ele me disse que é uma pessoa que saiu das redes sociais, né? Acho que não tem mais rede social, talvez não tenha mais amigos. Eu não sei se está preso, não sei como está vivendo. E que talvez... quem que fica ao teu lado quando você é condenado? Só a sua mãe, né? Quem mais vai ficar? Às vezes nem os filhos, nem a esposa. Às vezes nem a mãe também. E aí eu comecei a sentir uma coisa que não é a primeira vez que ele faz eu sentir. Não é o meu sentimento por esse meu ex-professor. É o sentimento que Deus tem por ele. E aí eu estava em pé na minha sala e comecei a sentir, sabe? Parece como se uma água estivesse ondulando dentro de mim. É uma coisa muito estranha. É muito espiritual. E daí eu falei assim, a minha mente, né, com Deus. Então é isso que você sente por ele? Sim. E aí eu falei assim com Deus, nossa, o Senhor ama muito ele. Sim. E o Senhor o ama muito, eu entendo que o Senhor o quer de volta. Sim. Que o Senhor quer restaurar a vida dele. Sim. E aí, só que até então eu entendi que era para orar, só que não foi como outros dias que isso parou. E isso só para quando eu passo a mensagem, sabe? E eu entendi que hoje não era só para orar calado, era para eu dizer para vocês que Deus ama todos os condenados. E ele me disse uma coisa que eu vou tentar dizer. A diferença entre mim e os demônios é essa. É a minha capacidade de amar as pessoas, mesmo os condenados. E ele me disse assim, por que você acha que eu te levei ao inferno? Porque eu tive algumas experiências, né, de ir para o inferno. É isso. Mas o inferno, ele é formado aqui na Terra. Então, algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, elas vão ter essa capacidade de resgate, entendeu? De amar pessoas condenadas. Mas eu não era assim. Eu não era sempre assim. Aliás, na minha cabeça sempre tem o momento que eu estava com Deus e Ele falava para mim tudo certo que era para fazer. E o momento que eu comecei a fazer tudo errado, porque eu queria ser aceita, porque eu queria ser amada, né? E eu me via muito como Jonas, sabe? Jonas, ele... Quando eu passei a mensagem do Jonas, eu era assim. Eu não conseguia, sabe, amar as pessoas se elas não fossem perfeitas. Se elas... Eu sempre fui muito idealista, então isso me tornava um pouco cruel. Entendeu? Tem um lado da perfeição, tem um lado é uma religiosidade, hoje eu entendo que essa palavra, né? Que é um lado que parece bom, mas não é bom, sabe? É cruel. E a gente vai perceber muito na vida da gente que alguns tombos que a gente leva, algumas dores que a gente passa, se a gente permitir abrir o nosso espírito, como eu disse,
nós vamos aprender a amar as pessoas através desses tombos, através dessas fraquezas, dessas dores. Porque tem muitas pessoas que elas tiveram um caminho tão reto com Deus, assim como Satanás, e vão se tornar ou já se tornaram pessoas extremamente cruéis. Entendeu? Eu vejo o diabo como uma pessoa que estava ali lado a lado com Deus. Mas olha o que ele se tornou. Ele fez um mundo só para ele condenar as pessoas. Porque é o que ele ama. Ele ama condenar as pessoas. Amar e perdoar, não. E aí, só que é uma coisa que a gente vai construindo na vida da gente. É uma mensagem muito estranha, porque como você ora por um abusador? E nesse caso, né, pelo menos uma das vítimas, eu não sei quantas vítimas ele fez, né? Uma das vítimas cometeu suicídio, né? Porque não suportou a dor, o remorso, porque a pessoa abusada, ela se culpa, né? Ela tem vergonha de si mesma. E como que Deus, numa manhã assim, de quarta-feira, como assim ele lembra o nome de alguém do nada? É Deus mesmo? Ou é Satanás? Será que Satanás tem intuito de salvar alguém, um condenado? Enfim, eu sei que eu cumpri com o que Deus me pediu, e é só isso mesmo, só isso. Sabe, é isso que ele queria, e isso é para Deus que eu estou fazendo. Eu acho que vocês não vão compreender, acho que vocês não vão conseguir abrir o espírito de vocês, mas tá tudo bem, sabe? Agora eu tô pensando, olha só, se eu tava em pé na minha sala, eu não tinha amizade com esse professor, era só chegar na aula, oi, tudo bem? O máximo que aconteceu foi, eu lembro que ele se formou, acho que em educação física, e aí ele falou, convidou algumas pessoas que eram alunos dele, e ele falou que tinha convite. Eu lembro que eu fui, até levei uma prima minha. Foi isso, não tinha amizade, não era uma pessoa chegada. Então, quando eu estava em pé na minha sala, numa manhã qualquer, pensando nas minhas coisas, fazendo as minhas coisas, me vem esse nome, e não só o nome e orar, Deus não estava satisfeito, comecei a sentir todo um amor por ele muito grande. E eu nunca gostei desse professor, só para deixar claro, nunca senti nada por ele, era só a aula mesmo. Comecei a sentir esse amor de Deus por ele. E depois eu entendi que isso não ia parar até que, sabe, parece que eu tenho que tirar isso de dentro de mim e passar para vocês essa informação. E não foi a primeira pessoa que Deus fez isso. Porque quando a gente sabe, e às vezes, né, durante a vida a gente vai conhecer um conhecido, outro que a gente pode ver estampado no jornal, nossa, né, eu não sabia, olha o que essa pessoa fez, a pessoa, né, condenado. E Deus me falou, você não é fofoqueira, né, você é daquelas que oram.
Claro que inicialmente a gente sempre tem a curiosidade, né? Mas aconteceu também com outro conhecido meu que eu soube. Um dia eu soube e aí Deus me falou, você tem que orar por essa pessoa. E aí eu acho que é isso, entendeu? Nós temos que orar pelas pessoas, porque sempre existe uma pré-condenação, né? Mas Deus, ele ama eles, sabe? Deus ama muito eles. Nossa, Deus ama tanto eles que, sabe, vocês não têm noção. E Deus está muito triste, entendeu? Porque às vezes talvez ele não encontra pessoas para alcançar essas pessoas, entendeu? Enfim. E aí então eu gostaria que vocês olhassem as coisas do ângulo de Deus, entendeu? Deus deixa as 99 por uma perdida. E essa uma perdida pode ser a pior pessoa do mundo, e é mesmo, sabe? Que fez coisas horríveis, sabe? Pessoas. Mas Deus ama, né? Deus ama e Deus quer. Eu tava pensando numa coisa. Hoje de manhã. Eu começo a desenvolver uns pensamentos por causa da superdotação e essa superdotação, ela tem um vínculo com Deus. Eu quero encerrar porque eu queria fazer algumas coisas, enfim. Aí eu pensei assim, Senhor, eu acho que a minha dificuldade às vezes de amar as pessoas e de amar pessoas específicas na minha vida que eu tive, foi porque me veio bem grande assim a palavra medo. Você tem medo. E se você tem medo, você não consegue amar. Como é que você vai amar alguém que você tem medo? O medo, ele é o oposto ao amor. E aí eu entendi. Eu tenho medo, sabe? Muitas vezes, por causa do autismo também, mas pode ser que uma pessoa condenada te dê medo, sabe? Você pensa assim, nossa, uma pessoa tão ruim e te causa medo. E o medo, ele é um recuo, entendeu? Eu me protejo, eu recuo. E o amor não, ele corre, ele te abraça, ele abre os braços, ele tá nem aí, sabe? Se ele vai perder, o que ele vai perder? Ele quer se entregar. Então o medo, Medo, muito medo. Enfim. E aí, aos poucos, Deus está construindo, sabe, um novo jeito meu de olhar para as situações. Sair do medo e entrar na fé, no amor, declarar as coisas, orar, sabe? Deus construiu várias coisas em mim já. E Ele vai construindo por dentro as coisas. Primeiro que Ele disse, né? Quem está em pé, cuidado que não caia. E que ninguém sabe realmente se é honesto, entendeu? Se é tão correto e idôneo assim. A não ser quando passa pelas circunstâncias. E isso, que você só não é um demônio porque você ajuda a salvar as almas perdidas. Se você não sabe fazer isso, você é igual um demônio, não tem diferença nenhuma. Entendeu?
Então é isso, é só isso. Talvez é muita coisa, né? Mas é difícil de processar isso. Mas é só isso, obediência. Deus falou, ora por essa pessoa, oro. Não interessa o que você sente por essa pessoa, o que a pessoa fez. Deus quer essa pessoa. Deus quer. Deus tem planos, entendeu? E outra, Deus sabe, quando vem uma pessoa na sua mente, Deus sabe que o demônio está lá cantando vitória sobre a vida dessa pessoa. Mas Deus falou não. Ele é meu. Alguém tem que vai orar por essa pessoa. Alguém tem mais que não só a mãe dessa pessoa, que vai orar por essa pessoa, que vai acreditar nessa pessoa. Essa pessoa não está sozinha. E outra, essa pessoa não é tão detestável assim. Deus tinha planos, né? Que às vezes a gente não sabe o que aconteceu, né? Às vezes as pessoas se tornam monstros porque talvez tiveram monstros, né, na vida. Enfim, eu não quero justificar, mas Deus ama. É isso. Então, ore pelos condenados, ok? Tchau, Deus abençoe vocês.